Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu trago para vocês curiosidades incríveis sobre diversos temas. Hoje, nós vamos viajar no tempo e conhecer 10 fatos surpreendentes sobre a Era Medieval, aquele período histórico que vai da queda do Império Romano do Ocidente, no século V, até o fim do Império Romano do Oriente, no século XV. Vocês estão preparados para essa aventura? Então, vamos lá! Curiosidade 1. Um banho por ano. A primeira curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a higiene pessoal na Era Medieval. Vocês sabiam que as pessoas tomavam um banho apenas uma vez por ano? Isso mesmo, uma vez a cada 365 dias. E não era qualquer banho, não. Era um banho especial, que geralmente acontecia no aniversário da pessoa, para comemorar essa data. Outras pessoas preferiam se lavar no início de maio, porque era o mês que antecedia a época dos casamentos. Assim, elas evitavam o mau cheiro na hora de se casar. Mas, imagina só como devia ser o odor das pessoas que se casavam em abril? E não pense que os nobres e os reis eram mais limpos, não. Eles também seguiam essa tradição de tomar banho uma vez por ano. A única diferença é que eles tinham banheiras e saunas para se lavar. Mas, mesmo assim, eles não usavam sabão, nem trocavam a água. Então, o banho não era lá muito eficaz. Agora, vocês devem estar se perguntando, por que as pessoas não tomavam banho com mais frequência? Bom, havia vários motivos para isso. Um deles era a falta de água potável. A maioria das fontes de água estava contaminada por esgoto, lixo e animais mortos. Por isso, era mais seguro beber vinho ou cerveja do que água. Outro motivo era a crença de que a água podia causar doenças, como a peste negra, que matou cerca de 1/3 da população mundial no século XIV. Além disso, a Igreja Católica considerava o banho uma prática pecaminosa, que estimulava a luxúria e a vaidade. Por isso, as pessoas que se lavavam com frequência eram vistas com desconfiança e até acusadas de bruxaria. Mas, nem todo mundo era tão sujo assim na Era Medieval. Os vikings, por exemplo, tinham hábitos de higiene mais parecidos com os nossos. Eles tomavam banho uma vez por semana, usavam pentes, escovas e navalhas para cuidar dos cabelos e da barba, e até trocavam de roupa com regularidade. Por isso, eles eram considerados atraentes e sedutores pelos povos que eles invadiam. Quem diria, hein? Curiosidade 2. Acusações de bruxaria. A segunda curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre as acusações de bruxaria na Era Medieval. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas acusadas de praticar magia negra eram mulheres? Isso mesmo, as mulheres eram as principais vítimas da perseguição religiosa que aconteceu nesse período. E sabe quem era o responsável por isso? A Santa Inquisição, uma instituição criada pela Igreja Católica para combater e castigar os hereges e as bruxas. A Inquisição foi fundada na França, no século XII, e se espalhou por vários países da Europa e da América. Ela durou até o século XIX, quando foi abolida por Napoleão Bonaparte na Espanha, o último país a praticar essa doutrina. O guia e a bússola moral da Inquisição não era a Bíblia, mas um livro chamado Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, em português. Esse livro, escrito por 2 monges alemães, descrevia todos os tipos de tortura que deveriam ser aplicados nas mulheres que praticavam bruxaria. Eram coisas horríveis, como arrancar os olhos, cortar os seios, queimar as partes íntimas e, claro, queimar as bruxas na fogueira. Mas, como a Inquisição sabia quem eram as bruxas? Bom, eles tinham alguns critérios bem absurdos para isso. Por exemplo, se uma mulher fosse muito bonita, ela era suspeita de ter feito um pacto com o diabo para seduzir os homens. Se ela fosse muito feia, ela era suspeita de ter sido amaldiçoada pelo diabo por ser uma pecadora. Se ela fosse muito inteligente, ela era suspeita de ter aprendido magia com o diabo para enganar as pessoas. Se ela fosse muito burra, ela era suspeita de ter sido dominada pelo diabo por ser fraca de espírito. Se ela fosse muito rica, ela era suspeita de ter roubado a fortuna de alguém com a ajuda do diabo. Se ela fosse muito pobre, ela era suspeita de ter vendido a alma ao diabo por desespero. Se ela fosse muito jovem, ela era suspeita de ter sido corrompida pelo diabo por ser inocente.
Se ela fosse muito velha, ela era suspeita de ter sido abandonada pelo diabo por ser inútil. Enfim, qualquer mulher podia ser acusada de bruxaria, bastava ter um inimigo, um vizinho invejoso, um marido infiel, um padre fanático, ou um simples mal-entendido. E não pense que as mulheres tinham direito a um julgamento justo, não. Elas eram presas, interrogadas, torturadas e condenadas sem nenhuma prova ou defesa. Muitas vezes, elas eram obrigadas a confessar coisas que nunca fizeram, só para acabar com o sofrimento. E mesmo assim, elas não eram poupadas da morte. Estima-se que entre 40.000 e 60.000 pessoas foram executadas pela Inquisição por causa de bruxaria. A maioria delas eram mulheres inocentes, que morreram por causa de uma paranoia coletiva, de um machismo cruel, e de uma intolerância religiosa. Curiosidade 3. Animais eram condenados pela justiça. A terceira curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre os animais que eram condenados pela justiça na era medieval. Vocês sabiam que os animais podiam ser julgados e punidos por crimes como roubo, assassinato e blasfêmia? Isso mesmo, os animais eram tratados como seres racionais e responsáveis pelos seus atos, e podiam ser levados aos tribunais para responder pelos seus delitos. Esse costume bizarro começou no século IX, na França, e se espalhou por vários países da Europa até o século XVIII. Há registros de mais de 200 casos de animais que foram processados e sentenciados por diferentes motivos. Por exemplo, em 1386, um porco foi enforcado em público por ter matado um bebê. Em 1474, um galo foi queimado na fogueira por ter botado um ovo, o que era considerado um sinal de bruxaria. Em 1494, um rato foi excomungado por ter comido a hóstia sagrada. Em 1519, uma vaca foi enforcada por ter pisado no pé de um homem. Em 1567, um cachorro foi enforcado por ter latido durante a missa. E assim por diante. Mas, como os animais eram julgados e punidos? Bom, eles tinham direito a um advogado, que era nomeado pelo juiz para defendê-los. O advogado podia alegar que o animal agiu por instinto, por medo, por fome, ou por influência do diabo. O juiz, então, analisava as provas, as testemunhas, e os antecedentes do animal. Se o animal fosse considerado culpado, ele podia receber uma pena de prisão, de exílio, de mutilação ou de morte. Se o animal fosse considerado inocente, ele podia ser absolvido, libertado ou indenizado. Mas, por que os animais eram condenados pela justiça na era medieval? Bom, havia vários motivos para isso. Um deles era a falta de conhecimento científico sobre o comportamento e a natureza dos animais. Outro motivo era a crença de que os animais podiam ser possuídos ou usados pelo diabo para causar o mal. Além disso, a justiça animal era uma forma de demonstrar o poder e a autoridade da Igreja e do Estado sobre todas as criaturas de Deus. E, por fim, a justiça animal era uma forma de entreter e educar o povo, que assistia aos julgamentos e às execuções dos animais como se fossem espetáculos. Curiosidade 4. A origem das universidades. A quarta curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a origem das universidades na era medieval. Vocês sabiam que as primeiras universidades surgiram nesse período? Isso mesmo, as universidades são uma invenção medieval, que mudou a história da educação e da cultura no mundo. As primeiras universidades surgiram na Europa, no século XII, como associações de estudantes e professores que buscavam o conhecimento e a liberdade acadêmica. O termo universidade vem do latim universitas, que significa corporação ou comunidade. As universidades eram reconhecidas e protegidas pelo Papa ou pelo Imperador, que lhes concediam privilégios e autonomia. As universidades também recebiam doações e patrocínios de reis, nobres e mecenas. As primeiras universidades se dedicavam principalmente ao ensino das artes liberais, que eram divididas em dois grupos: o trivium, que abrangia a gramática, a retórica e a lógica, e o quadrivium, que abrangia a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Além disso, as universidades também ofereciam cursos de teologia, de direito e de medicina, que eram considerados os mais prestigiados e avançados. Os estudantes podiam obter 3 graus acadêmicos: o bacharelado, a licenciatura e o doutorado. O bacharelado era o primeiro grau,
que exigia cerca de 4 anos de estudos. A licenciatura era o segundo grau, que exigia cerca de 6 anos de estudos. O doutorado era o terceiro e último grau, que exigia cerca de 10 anos de estudos, e que habilitava o estudante a lecionar e a pesquisar. As primeiras universidades eram frequentadas por homens de diferentes classes sociais, nacionalidades e religiões. As mulheres, porém, eram excluídas da educação universitária, salvo algumas exceções. Os estudantes viviam em alojamentos, conventos ou casas de família, e usavam trajes distintivos, como capas, chapéus e anéis. Os professores eram chamados de mestres, e usavam togas, barretes e capelos. As aulas eram ministradas em latim, que era a língua universal da ciência e da cultura. As aulas eram baseadas na leitura e na interpretação de textos clássicos, principalmente de autores gregos e romanos, como Aristóteles, Platão, Cícero e Virgílio. As aulas também eram baseadas na discussão e no debate de ideias, usando o método da dialética, que consistia em apresentar uma tese, uma antítese e uma síntese. As primeiras universidades foram responsáveis por promover o renascimento intelectual e cultural da Europa, que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. As universidades também foram responsáveis por difundir o humanismo, o racionalismo e o empirismo, que são as bases do pensamento moderno. As universidades também foram responsáveis por formar grandes pensadores, cientistas, artistas e líderes, que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade. Entre eles, podemos citar Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci, Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero e Galileu Galilei. Algumas das primeiras e mais famosas universidades que surgiram na era medieval foram a Universidade de Bolonha, na Itália, fundada em 1088, a Universidade de Paris, na França, fundada em 1150, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, fundada em 1167, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fundada em 1209, a Universidade de Salamanca, na Espanha, fundada em 1218, a Universidade de Coimbra, em Portugal, fundada em 1290, e a Universidade de Praga, na República Tcheca, fundada em 1348. Curiosidade 5. A moda medieval. A quinta curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a moda medieval. Vocês sabiam que a roupa que as pessoas usavam nesse período revelava muito sobre a sua classe social, a sua profissão, a sua religião e até o seu humor? Isso mesmo, a moda medieval era uma forma de expressão e de comunicação, que seguia regras e tendências. A roupa básica dos homens e das mulheres na era medieval era a túnica, uma peça de tecido retangular, com um buraco para a cabeça e 2 para os braços, que cobria o corpo até os joelhos ou os tornozelos. Por cima da túnica, as pessoas usavam um manto, uma capa, ou um casaco, para se proteger do frio e da chuva. Por baixo da túnica, as pessoas usavam uma camisa, uma calça, ou uma saia, para se proteger do suor e da sujeira. Nos pés, as pessoas usavam sapatos, botas, ou sandálias, de couro ou de tecido. Na cabeça, as pessoas usavam chapéus, toucas, ou véus, de lã ou de linho. A roupa que as pessoas usavam na era medieval variava de acordo com o seu status social. Os nobres e os reis usavam roupas mais sofisticadas, feitas de tecidos finos, como seda, veludo e brocado, e adornadas com bordados, rendas e pedras preciosas. As cores mais usadas pelos nobres eram o vermelho, o azul, o verde e o dourado, que simbolizavam riqueza e poder. Os nobres também usavam joias, como anéis, brincos, colares e coroas, de ouro ou de prata, e enfeitadas com pérolas, rubis, esmeraldas e diamantes. Os nobres também usavam símbolos heráldicos, como brasões, bandeiras e escudos, que representavam a sua família, o seu reino e a sua honra. Os camponeses e os artesãos usavam roupas mais simples, feitas de tecidos grossos, como lã, linho e algodão, e tingidas com cores naturais, como marrom, cinza e bege. As cores mais usadas pelos camponeses eram o branco, o preto e o amarelo, que simbolizavam pobreza e humildade. Os camponeses e os artesãos não usavam joias, mas sim objetos funcionais, como facas, tesouras, agulhas
e moedas, que serviam para o seu trabalho e para o seu comércio. Os camponeses e os artesãos também usavam símbolos profissionais, como aventais, chapéus e emblemas, que indicavam a sua ocupação e a sua habilidade. Os religiosos e os monges usavam roupas mais modestas, feitas de tecidos simples, como lã, linho e juta, e sem nenhum adorno ou cor. As cores mais usadas pelos religiosos eram o branco, o preto e o marrom, que simbolizavam pureza, morte e penitência. Os religiosos e os monges não usavam joias, mas sim objetos sagrados, como cruzes, rosários e relíquias, que serviam para sua devoção e para sua proteção. Os religiosos e os monges também usavam símbolos eclesiásticos, como hábitos, capuzes e véus, que representavam a sua ordem, a sua vocação e a sua obediência. A roupa que as pessoas usavam na era medieval também variava de acordo com a sua função, a sua situação e o seu humor. Por exemplo, os cavaleiros usavam armaduras, elmos e escudos, para se defender e para lutar nas guerras e nos torneios. Os médicos usavam máscaras, luvas e aventais, para se proteger e para tratar dos doentes e dos feridos. Os bobos da corte usavam roupas coloridas, engraçadas e extravagantes, para divertir e para criticar os nobres e os reis. Os noivos usavam roupas novas, brilhantes e elegantes, para celebrar e para impressionar os seus parceiros e as suas famílias. Os enlutados usavam roupas velhas, escuras e rasgadas, para demonstrar e para respeitar os seus mortos e os seus deuses. A moda medieval era, portanto, uma forma de arte, de identidade e de comunicação, que refletia a diversidade e a complexidade da sociedade e da cultura desse período. A moda medieval também era uma forma de influência e de poder, que determinava o status e o prestígio das pessoas e dos grupos. A moda medieval também era uma forma de expressão e de criatividade, que revelava o gosto e o estilo das pessoas e das épocas. Curiosidade 6. A música medieval. A sexta curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a música medieval. Vocês sabiam que a música era uma parte essencial da vida e da arte na era medieval? Isso mesmo, a música era uma forma de entretenimento, de educação, de religião e de política, que envolvia e emocionava as pessoas de todas as classes e de todas as idades. A música medieval era dividida em dois tipos principais, a música sacra e a música profana. A música sacra era a música religiosa, que era usada para louvar e para rezar a Deus e aos santos. A música sacra era composta e executada principalmente pelos monges e pelos padres, que usavam o canto gregoriano, um estilo de canto monofônico, ou seja, com uma só voz, e sem acompanhamento instrumental. O canto gregoriano era cantado em latim, que era a língua oficial da igreja, e seguia as regras da liturgia, que era o conjunto de ritos e de cerimônias da missa e dos sacramentos. O canto gregoriano era considerado uma forma de oração, de meditação e de união com Deus. A música profana era a música secular, que era usada para divertir e para expressar os sentimentos e os pensamentos das pessoas. A música profana era composta e executada principalmente pelos trovadores e pelos menestréis, que eram poetas e músicos que viajavam de lugar em lugar, cantando e tocando para os nobres e para o povo. Os trovadores e os menestréis usavam o canto polifônico, ou seja, com várias vozes, e com acompanhamento instrumental. O canto polifônico era cantado nas línguas vernáculas, ou seja, nas línguas faladas pelas pessoas, como o francês, o italiano, o espanhol e o português. O canto polifônico seguia as regras da poesia, que era o conjunto de versos e de rimas que formavam as canções. O canto polifônico era considerado uma forma de arte, de amor e de crítica social. A música medieval era executada com vários instrumentos musicais, que eram divididos em três grupos: os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro e os instrumentos de percussão. Os instrumentos de corda eram aqueles que produziam som ao vibrar as cordas, como a harpa, a lira, o alaúde e a viola. Os instrumentos de sopro eram aqueles que produziam som ao soprar o ar, como a flauta, o oboé, a gaita de foles e o trompete. Os instrumentos de percussão eram aqueles que produziam som ao bater ou ao sacudir, como o tambor, o sino, o triângulo e o pandeiro. A música medieval era apreciada em vários lugares e ocasiões, que eram divididos em três tipos:
os lugares sagrados, os lugares públicos e os lugares privados. Os lugares sagrados eram as igrejas, os mosteiros e as catedrais, onde se ouvia música sacra, durante as celebrações religiosas, como as missas, os ofícios e as procissões. Os lugares públicos eram as praças, as ruas e os mercados, onde se ouvia música profana, durante as festas populares, como as feiras, os carnavais e os casamentos. Os lugares privados eram os castelos, os palácios e as mansões, onde se ouvia música profana, durante as reuniões sociais, como os banquetes, os bailes e os torneios. A música medieval era, portanto, uma forma de cultura, de diversão e de emoção, que animava e enriquecia a vida e a arte desse período. A música medieval também era uma forma de conhecimento, de aprendizagem e de memória, que transmitia e preservava as histórias e as tradições das pessoas e dos povos. A música medieval também era uma forma de comunicação, de expressão e de identidade, que revelava e influenciava as crenças e os valores das pessoas e das épocas. Curiosidade 7. A culinária medieval. A sétima curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a culinária medieval. Vocês sabiam que a comida que as pessoas comiam nesse período era muito diferente da nossa? Isso mesmo, a culinária medieval era uma mistura de sabores, de cores e de aromas, que surpreendia e satisfazia o paladar das pessoas de todas as classes e de todas as regiões. A culinária medieval era baseada em 3 tipos de alimentos: os cereais, as carnes e os vegetais. Os cereais eram a base da alimentação, que forneciam energia e nutrientes para as pessoas. Os cereais mais consumidos eram o trigo, a cevada, o centeio e a aveia, que eram usados para fazer pão, bolo, mingau e cerveja. As carnes eram um complemento da alimentação, que forneciam proteína e sabor para as pessoas. As carnes mais consumidas eram a de porco, a de vaca, a de carneiro e a de frango, que eram assadas, cozidas ou fritas. Os vegetais eram um acompanhamento da alimentação, que forneciam vitaminas e fibras para as pessoas. Os vegetais mais consumidos eram a couve, a cenoura, a cebola e o alho, que eram refogados, cozidos ou crus. A culinária medieval variava de acordo com a classe social das pessoas. Os nobres e os reis comiam mais e melhor do que os camponeses e os artesãos. Os nobres e os reis tinham acesso a alimentos mais caros, mais raros e mais exóticos, como o açúcar, o mel, as especiarias, as frutas secas e as frutas cítricas, que eram usados para adoçar, aromatizar e conservar os alimentos. Os nobres e os reis também tinham acesso a alimentos mais variados, mais frescos e mais refinados, como o vinho, o queijo, as ervas, os cogumelos e as frutas, que eram usados para enriquecer, colorir e decorar os alimentos. Os nobres e os reis também tinham acesso a alimentos mais exóticos, mais saborosos e mais surpreendentes, como o peixe, o marisco, o pato, o ganso e o cisne, que eram usados para impressionar, satisfazer e divertir os convidados. Os camponeses e os artesãos comiam menos e pior do que os nobres e os reis. Os camponeses e os artesãos tinham acesso a alimentos mais baratos, mais comuns e mais limitados, como o sal, o vinagre, o pão e a sopa, que eram usados para temperar, conservar e sustentar os alimentos. Os camponeses e os artesãos também tinham acesso a alimentos mais escassos, mais velhos e mais pobres, como o leite, o ovo, a manteiga e o bacon, que eram usados para complementar, variar e aproveitar os alimentos. Os camponeses e os artesãos também tinham acesso a alimentos mais estranhos, mais amargos e mais perigosos, como o melão, o pepino, a berinjela e o alcaçuz, que eram usados para experimentar, remediar e arriscar os alimentos. A culinária medieval era, portanto, uma forma de nutrição, de prazer e de saúde, que alimentava e cuidava do corpo e da alma das pessoas desse período. A culinária medieval também era uma forma de distinção, de ostentação e de etiqueta, que marcava e diferenciava as classes e as regiões das pessoas. A culinária medieval também era uma forma de criatividade, de diversidade e de surpresa, que mostrava e misturava os sabores e as culturas das pessoas e dos povos. Curiosidade 8. A medicina medieval.
A oitava curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a medicina medieval. Vocês sabiam que a medicina era uma ciência e uma arte na era medieval? Isso mesmo, a medicina era uma forma de conhecimento e de prática, que buscava entender e curar as doenças e os ferimentos das pessoas de todas as classes e de todas as regiões. A medicina medieval era baseada em 3 fontes principais: a medicina antiga, a medicina árabe e a medicina popular. A medicina antiga era a medicina dos gregos e dos romanos, que era transmitida pelos livros e pelos professores. A medicina antiga era baseada na teoria dos 4 humores, que eram os 4 fluidos que compunham o corpo humano: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. A medicina antiga acreditava que a saúde dependia do equilíbrio desses humores, e que a doença era causada pelo excesso ou pela falta de algum deles. A medicina antiga usava métodos como a sangria, a purga e a dieta, para restaurar o equilíbrio dos humores e para curar a doença. A medicina árabe era a medicina dos muçulmanos, que era transmitida pelos livros e pelos médicos. A medicina árabe era baseada na medicina antiga, mas também incorporava novos conhecimentos e inovações. A medicina árabe era baseada na observação, na experimentação e na razão, para entender e explicar a doença e o corpo humano. A medicina árabe usava métodos como a cirurgia, a farmácia e a higiene, para prevenir, tratar e curar a doença. A medicina popular era a medicina dos camponeses, dos artesãos e dos religiosos, que era transmitida pela tradição e pela experiência. A medicina popular era baseada na crença, na magia e na fé, para lidar e combater a doença e o mal. A medicina popular usava métodos como as ervas, as rezas e os amuletos, para aliviar, proteger e curar a doença. A medicina medieval era praticada por vários tipos de profissionais, que eram divididos em 3 grupos: os médicos, os cirurgiões e os curandeiros. Os médicos eram os profissionais mais qualificados e respeitados, que tinham formação universitária e autorização legal para exercer a medicina. Os médicos eram responsáveis por diagnosticar, prescrever e acompanhar os pacientes, usando os conhecimentos da medicina antiga e da medicina árabe. Os médicos atendiam principalmente os nobres e os reis, que podiam pagar pelos seus serviços e pelos seus remédios. Os cirurgiões eram os profissionais mais habilidosos e ousados, que tinham formação prática e autorização parcial para exercer a medicina. Os cirurgiões eram responsáveis por operar, amputar e suturar os pacientes, usando os instrumentos da medicina árabe e da medicina popular. Os cirurgiões atendiam principalmente os soldados e os feridos, que precisavam de intervenções rápidas e eficazes. Os curandeiros eram os profissionais mais acessíveis e populares, que tinham formação empírica e autorização informal para exercer a medicina. Os curandeiros eram responsáveis por cuidar, curar e consolar os pacientes, usando os recursos da medicina popular e da medicina sacra. Os curandeiros atendiam principalmente os camponeses e os pobres, que não tinham acesso aos médicos e aos cirurgiões. A medicina medieval era, portanto, uma forma de saber, de fazer e de viver, que influenciava e melhorava a saúde e a qualidade de vida das pessoas desse período. A medicina medieval também era uma forma de mistura, de troca e de evolução, que integrava e desenvolvia os conhecimentos e as técnicas das pessoas e dos povos. A medicina medieval também era uma forma de desafio, de risco e de esperança, que enfrentava e superava as doenças e as dificuldades das pessoas e das épocas. Curiosidade 9. A arquitetura medieval. A 9ª curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a arquitetura medieval. Vocês sabiam que a arquitetura era uma arte e uma técnica na era medieval? Isso mesmo, a arquitetura era uma forma de construir e de decorar os edifícios e as cidades, que refletia e transformava a sociedade e a cultura desse período. A arquitetura medieval era dividida em 2 estilos principais, o românico e o gótico. O românico era o estilo que predominou na Europa entre os séculos X e XII, e que se inspirava na arquitetura romana. O românico era caracterizado por edifícios sólidos, simples e funcionais, que usavam a pedra, o arco e a abóbada como elementos estruturais e decorativos. O românico era usado principalmente para construir igrejas, mosteiros e castelos, que serviam para a religião, para a defesa e para o poder. O gótico era o estilo que predominou na Europa entre os séculos XII e XV,
e que se inspirava na arquitetura islâmica. O gótico era caracterizado por edifícios altos, elegantes e luminosos, que usavam o vidro, o arco ogival e a abóbada de nervuras, como elementos estruturais e decorativos. O gótico era usado principalmente para construir catedrais, palácios e universidades, que serviam para a fé, para a ostentação e para a cultura. A arquitetura medieval era realizada por vários tipos de profissionais, que eram divididos em 3 grupos: os arquitetos, os mestres de obras e os operários. Os arquitetos eram os profissionais mais criativos e prestigiados, que tinham formação teórica e prática, e que projetavam e supervisionavam as obras. Os arquitetos eram responsáveis por definir o estilo, o tamanho e o orçamento das obras. Os arquitetos eram contratados e pagos pelos nobres, pelos reis, ou pela igreja, que eram os principais patrocinadores e clientes da arquitetura medieval. Os mestres de obras eram os profissionais mais experientes e respeitados, que tinham formação prática e técnica, e que coordenavam e executavam as obras. Os mestres de obras eram responsáveis por organizar o material, o equipamento e a mão de obra das obras. Os mestres de obras eram membros e líderes das corporações de ofício, que eram associações de profissionais que regulavam e defendiam os seus interesses e direitos. Os operários eram os profissionais mais numerosos e humildes, que tinham formação empírica e manual, e que trabalhavam e construíam as obras. Os operários eram responsáveis por cortar, transportar e montar as pedras, os tijolos e as madeiras das obras. Os operários eram divididos em vários ofícios, como os pedreiros, os carpinteiros, os vidraceiros e os pintores, que tinham funções e habilidades específicas. A arquitetura medieval era, portanto, uma forma de arte, de técnica e de trabalho, que criava e embelezava os edifícios e as cidades desse período. A arquitetura medieval também era uma forma de expressão, de representação e de simbolismo, que refletia e influenciava a sociedade e a cultura das pessoas e dos povos. A arquitetura medieval também era uma forma de desafio, de inovação e de realização, que superava e transformava os limites e as possibilidades das pessoas e das épocas. Curiosidade 10. A Guerra Medieval. A 10ª e última curiosidade que eu vou contar para vocês é sobre a Guerra Medieval. Vocês sabiam que a guerra era uma realidade e uma necessidade na era medieval? Isso mesmo, a guerra era uma forma de conflito e de conquista, que envolvia e afetava as pessoas de todas as classes e de todas as regiões. A guerra medieval era motivada por vários fatores, que eram divididos em 3 tipos: os fatores políticos, os fatores econômicos e os fatores religiosos. Os fatores políticos eram aqueles que se relacionavam com o poder e a autoridade, como a disputa pelo trono, a defesa do território e a expansão do império. Os fatores econômicos eram aqueles que se relacionavam com a riqueza e a produção, como a busca por recursos, a cobrança de impostos e o controle do comércio. Os fatores religiosos eram aqueles que se relacionavam com a fé e a salvação, como a conversão dos infiéis, a proteção dos santos e a realização das cruzadas. A guerra medieval era realizada por vários tipos de combatentes, que eram divididos em 3 grupos: os cavaleiros, os soldados e os camponeses. Os cavaleiros eram os combatentes mais nobres e valorosos, que tinham formação militar e social, e que lutavam a cavalo e com armas pesadas. Os cavaleiros eram responsáveis por liderar, atacar e defender os exércitos, usando a honra, a bravura e a lealdade como princípios e virtudes. Os cavaleiros eram membros e seguidores da cavalaria, que era um código de conduta e de ética, que regulava e orientava o comportamento e a moral dos cavaleiros. Os soldados eram os combatentes mais numerosos e variados, que tinham formação prática e técnica, e que lutavam a pé e com armas leves. Os soldados eram responsáveis por apoiar, combater e invadir os exércitos, usando a disciplina, a estratégia e a eficiência, como qualidades e habilidades. Os soldados eram divididos em vários tipos, como os arqueiros, os lanceiros, os escudeiros e os mercenários, que tinham funções e armas específicas. Os camponeses eram os combatentes mais pobres e vulneráveis, que tinham formação empírica e rudimentar, e que lutavam com o que tinham e com o que podiam. Os camponeses eram responsáveis por participar, sofrer e resistir aos exércitos, usando a coragem, a esperança e a fé,
como sentimentos e motivações. Os camponeses eram recrutados, obrigados ou voluntários, que se juntavam aos exércitos por necessidade, por dever ou por ideal. A guerra medieval era feita com vários tipos de armas, que eram divididas em 3 grupos: as armas brancas, as armas de fogo e as armas de cerco. As armas brancas eram aquelas que cortavam, perfuravam ou esmagavam, como a espada, a lança e o machado. As armas de fogo eram aquelas que disparavam, explodiam ou incendiavam, como o canhão, a bombarda e o trabuco. As armas de cerco eram aquelas que derrubavam, escalavam ou atravessavam, como o ariete, a catapulta e o escudo. A guerra medieval era travada em vários tipos de lugares e situações, que eram divididos em 3 tipos: os campos de batalha, os castelos e as cidades. Os campos de batalha eram os lugares onde os exércitos se encontravam e se enfrentavam, como as planícies, as colinas e as pontes. Os castelos eram os lugares onde os exércitos se defendiam e se atacavam, como as muralhas, as torres e as portas. As cidades eram os lugares onde os exércitos se abasteciam e se saqueavam, como as igrejas, os mercados e as casas. A guerra medieval era, portanto, uma forma de violência, de destruição e de morte, que causava e sofria as consequências e os horrores desse período. A guerra medieval também era uma forma de glória, de vitória e de honra, que buscava e conquistava os objetivos e os ideais desse período. A guerra medieval também era uma forma de mudança, de evolução e de história, que influenciava e transformava as pessoas e os povos desse período. Bom, pessoal, essas foram as 10 curiosidades sobre a era medieval que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse período tão fascinante e tão importante da história da humanidade. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço, e até a próxima!